Hoje no Estúdio ao Vivo temos a honra, a satisfação de trazer o grande jornalista, amigo e organizador do Sarau Natural, Marcelo Jaguara. Seja bem-vindo, tudo bem, Marcelo? Muito obrigado, Legal, mano. cara. Grande satisfação. E demorou, aqui, né? Demorou. Porque a gente queria muito que tu viesse, Sim. até para divulgar os outros saraus, né? Que infelizmente não deu. E esse agora que é no próximo dia... Dia 17 agora. 17, sexta-feira. Sexta-feira. Aonde vai ser? Bar do Gago, né, cara? O melhor Lá no Bar do Gago. bar aí da região, o mais roots, pelo menos, né? Um abraço para o nosso amigo Gago. Sim, lá, grande Gago. porque é um espaço ainda que a gente respira cultura. Né? Um espaço que está sempre aberto para os artistas, né? Isso é importante explicar para o pessoal que talvez não conheça o bar, só tenha ouvido falar, né? Que o bar ele tem muitas características diferentes, assim, da maioria do que a gente está acostumado, né? Primeiro porque ele é um sítio, né, cara? Sim. Então já é uma fuga, assim, desse centro urbano, dessa pressão aí, né? Que a gente está nessa correria, carro, isso, tem aquilo, até um asfalto. laguinho. Isso, né? Então ele tem um deck, tem lá um açudão, uns chamam de lago, outros de açude, né? Mas o importante é que tem lá um belo espelho d'água. E é um sítio que está no meio da floresta, bem dizer, né, cara? Posso passar um recado para as meninas? Claro. Se vocês não conhecem do Bar do Gago e se um rapaz te convidar para ir no Bar do Gago, não fica muito apavorada, porque ali a gente vê a torre da igreja lá em cima do Santuário das Mães. Tem mulheres ainda que ficam meio apavoradas. Assim, porque A história é aquela do crematório lá, né? Exatamente. Os Ubers, né? A gente tem conseguido aí convencer os Ubers de que é seguro. Atendam, amigos Ubers. Quando foi Rua Tilápia, 50... Cansa de o pessoal ir até a curvinha ali da entrada e desistir, voltar, né? arrepiar. Porque é escuro mesmo, mas não se assustem. É porque o problema é o seguinte, né? Aquela velha questão política. A gente está ali num quadrilátero, ali na divisa entre um lado é Estância Velha, do outro é Ivoti, do outro é Novo Hamburgo, do outro é Dois Irmãos. E aí, como acontecia com a Boa Saúde, né? Anos atrás, antes de Novo Hamburgo assumir, é meio que terra de ninguém. Aí uma prefeitura empurra para outra, ninguém faz, ninguém bota asfalto, ninguém bota iluminação, ninguém bota sinalização. Bom, ali tem um caráter de zona rural. Isso, assim, daí legal, então né? fica aquele nicho assim meio para iniciados, né? A nossa dificuldade justamente é levar as pessoas até lá num primeiro momento. Aí depois que elas vão, nossa, elas pensam, por que eu não conheci isso aqui antes, né? Exatamente. Vou voltar, vou trazer mais gente e tal. E total segurança também. Total, 7 anos de casa, nunca deu uma problema confusão nenhum. ali, Sim. nunca deu um roubo de veículos, nunca deu uma briga, nada, né? Lugar de paz, eu acredito muito em frequência vibratória, né? Nunca teve mulher que foi lá buscar um marido que ficou sabendo, Não, que botaram uma foto do marido no Facebook lá, meu marido tá lá, nunca nem isso aconteceu, nada. Não, muito tranquilo, né? Eu acredito muito nisso, assim, que cada lugar tem a sua vibe, né? E ela atrai pessoas afins, assim, então só vai galera do bem mesmo lá. Coisa muito boa, feliz né? de Que fazer legal. parte dessa equipe aí do Sim, Bar do sim. Gago. E esse histórico dos saraus aí, como é que iniciou? Como é que iniciou e onde foi as primeiras? Porque as primeiras não foram lá, né? Cara, que pra falar a verdade, assim, na verdade o Sarau, ele é a adaptação de um outro projeto anterior meu que chamava Papo de Escritor, né? Porque eu tenho um coletivo também, aí até se o pessoal quiser procurar depois no Face, que chama o Clube da Letra, né? Coletivo Clube de da leitores Letra. do Vale dos Sinos. Legal. Aqui, mas que hoje em dia já tem 1.100 membros, né? Inclusive galera de fora da região, de outros estados, tudo. E que o grande objetivo é fomentar a literatura, né? A grande ideia ali é falar mesmo de literatura. Mas como a gente está no Brasil, né, cara, que infelizmente é um dos países com menor índice de leitura do mundo, com menor mercado editorial, a gente apanha feio para Uruguai, né, que é do tamanho do Rio Grande do Sul e os caras além 10 vezes mais que nós, Argentina, Chile, né? Buenos Aires é uma cidade que tem muita biblioteca, sim, pulsa, muita né? livraria, muito Pulsa, café. com livraria e tal, né? E aqui a gente tem certa dificuldade em atrair o público, né? Tu convida para um evento só de literatura, o pessoal, coisa chata, de intelectual, né? Aquilo. E então eu criei o Papo de Escritor para tentar romper um pouco com isso. A ideia era convidar escritores, então autores da região, para que o pessoal também desmistifique essa coisa, né? De que o escritor é um cara lá distante, que fica lá isolado, né? No centro criativo dele, tu não tem acesso. Não, mostrar que o cara é um cara popular, né? Olha o Henrique Schneider, acho que um dos maiores expoentes aqui da cidade. Está sempre nos eventos, está sempre envolvido na questão cultural, né? Sempre agitando. É um cara comum como nós e tal. Então, justamente a gente trouxe ele também para o Papo de Escritor, né?
Trouxe o Cidade, que é um cara muito bacana ali de São Leopoldo, um grande ícone cultural aí da região. Inclusive ontem foi homenageado lá no aniversário da Biblioteca de São Leopoldo, né? Ele foi homenageado. Legal. Então comecei a trazer esses caras aí, alguns autores de Porto Alegre também. E junto, claro, um toquezinho de música. Sempre convidava algum artista e tal para encerrar ali o evento, né? A gente começou fazendo no Albano Hearts, aí depois migrou para Rock Books, que o Félix é um cara também bem envolvido aí na questão cultural, tá sempre agitando eventos lá. E começou a fluir, só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar no Gago também, cuidando da comunicação dele lá e tal, né? E eu, pô, Gago, vamos fazer um esquema aí para agitar, né? Porque o bar, ele também tá transitando de um conceito que o pessoal tinha de que o bar era um bar só de música, né? E hoje a gente evoluiu, desde que eu cheguei pelo menos, evoluiu para um conceito de bar arte, né? Meio que um 512 da vida, como acontece em Porto Alegre, onde não é um espaço só de música. Claro, tem muita música. Aliás, o 512, tu vai numa quarta-feira, por exemplo, tu vê uma banda de jazz tocando e a galera, todo mundo ensandecida, pulando, o pessoal curte, né? Isso aí, não. Não é aquela coisa, o espectador tá ali parado olhando um show de músicos que tem virtuosismo, não. Não, a galera é um entra espaço de cultura e arte. E esse tipo de comportamento a gente tem observado muito nos saraus. No último sarau que eu tive a oportunidade de participar, a interação com a plateia e também aquela história, Marcelo, que é o camarada aquele, a menina aquele que gosta de escrever, porque talvez essa foi a coisa boa das redes sociais, principalmente de um Facebook ou de um Twitter, por exemplo. O cara vai lá no Twitter, coloca um microconto, coloca alguma coisa que ele pensou que foi uma coisa genial, escreveu. Aí daqui a pouco escreveu mais alguma coisa, daqui a pouco botou um textão lá no Facebook que a galera curtiu. Aí daqui a pouco ele vai para o espaço desse, ele tem o espaço dele ali também, né? Olha, claro, com uma certa organização, né? Até porque tem todo um programa, né? Cara, eu tenho alguma coisa escrita, dá para mim ler? Com certeza. Então, isso eu vi lá, eu vi acontecendo, né? É isso aí, essa é a dinâmica do sarau, né? Legal, né? É a gente mostrar, a gente bate muito lá em cima da tecla, assim, de que todo mundo é artista, né, velho? Todo mundo é bom ou muito bom em alguma coisa, né? Eu sempre dou exemplo, talvez tu seja o cara que amarra melhor cadarço no mundo do que qualquer outra pessoa, né? Talvez tu seja o cara que dobra a roupa melhor do que qualquer outra pessoa. Hoje tem expandido muito o conceito do que é arte, né? E a gente procura lá romper essa barreira também, porque para mim eu sempre tive uma crítica muito forte com relação à mídia, de que é endeusar o artista demais e colocar ele em volta de uma redoma, né? Então daqui a pouco eu e tu, a gente se criou junto ali, corria na rua, jogava bola quando era moleque, e daqui a pouco, não, Fernando Marco agora é músico. Daí agora tu só fala com ele através da mídia, através do assessor, tem que passar por segurança, por todo um aparato, né? Tu tira o cara do meio do povo e bota ele lá num pedestal, né? E o nosso processo é o contrário, de que o artista ele tem que integrar o povo e o povo é o gerador da arte, né? Tem aquela frase que diz toda arte emana do povo. E tem esse recado aqui, ó. Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Era assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Guardo comigo as lembranças do que eu era. Para cantar nada era longe, tudo tão bom. Até estrada de terra na boleia de um caminhão. Era assim, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista deve ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de cantar. É por aí, né? A história do Milton lá no início de carreira. Milton era crooner, era cantor de banda de baile, aquela coisa toda, e sempre... Inclusive tem uma lenda que se fala do Milton, é o seguinte, aquela voz dele, a voz dele precisava ser alta para transpor os morros de Minas Gerais, né? Aqueles morros, né? Para quem foi, por exemplo, eu conheço Ouro Preto, por exemplo, né? Aquela região ali é morro, é serra, né? E aquela voz do Milton, né? Mas tudo isso nasceu de um movimento cultural, né? O Clube da Esquina, né?
E essa movimentação que existe aqui na cidade de Novo Hamburgo é uma coisa impressionante, Marcelo. Cara, a gente está vivendo uma efervescência aí muito interessante. E um movimento que não tenha, digamos assim, tem o acompanhamento do poder público, né? Mas não é um movimento chapa branca, não está envolvido com nada de política, disso, política daquilo. É uma política do próprio pessoal que está promovendo essa política cultural que está nascendo acho que, assim, do movimento dos artistas. Uma palavra que para muitas pessoas tem, né, um peso meio pejorativo, assim, até porque as pessoas não compreendem a dimensão dela. Mas eu acho que pela primeira vez a gente está vivendo um momento meio anárquico mesmo da coisa, né? Porque é aquela coisa assim, inspirada lá nos punks dos anos 70 lá e tal, que é o faça você mesmo, né, velho? A galera começou a se ligar que é o seguinte, se a gente ficar esperando, seja poder público ou privado, bancarem as coisas, elas não vão acontecer, né? Então é muito mais provável que a gente unindo forças numa lógica colaborativa, que é muito, né, uma palavra dessa geração, que é a lógica colaborativa mesmo, que é de horizontalizar os processos, né? Isso tem funcionado, cara, e a gente está vivendo, alguns chamam, né, da primavera do Vale aí, porque a coisa está bonita mesmo. É Novo Hamburgo, é São Leopoldo, acho que é todo esse eixo, é Canoas, é Campo Bom, é até Ivoti, Estância, tá tudo efervescendo. E eu acho que é um nível mundial, cara. E o sarau, ele é mais um componente dessas grandes coisas que está acontecendo, porque agora a gente tem também o Clube da Esquina aqui, né? A gente tem a Casa da Esquina ali, onde foi o Stephanie Bike, muitos anos ali e tal. Está começando a ser ocupado por coletivos, ali vai acontecer sarau agora, está acontecendo várias iniciativas culturais. Tem a Casa da Praça, que é sensacional, que é onde foram os meninos cantores lá na Boa Vista. Hoje tem 12 coletivos ocupando aquilo lá, né, cara? E é arte visual, é arte gráfica, é música, é teatro, é circo. Acontecem lá uns piqueniques fantásticos. E o muito interessante é o seguinte, cara, que antes a comunidade olharia isso, né, com um pé atrás, assim, tipo, mas quem é essa gurizada aí, esses barbudos, tatuado, não sei o quê. E lá é lindo, acontece o piquenique, cara, tem uma praça junto, a comunidade toda tá lá, as tias estão lá, né, levando seu bolo para vender, estão lá levando o tiozinho fazendo churrasquinho, a comunidade abraçando e vendo que é um espaço saudável, que a criançada pode estar lá, que a senhorinha de idade pode estar lá, né, que não é uma coisa subversiva lá, né. E às vezes a gente vê, por exemplo, lá os índices de violência, aqui ainda tem muito problema de furto, tem, né, mas a gente precisa acreditar a melhoria dos índices de violência a essas iniciativas. Com certeza. Também, não só a questão do policiamento ostensivo, né? Não só a questão de construir mais penitenciárias, que é uma necessidade mesmo, né? Mas ao mesmo tempo que tem essa demanda, existe uma resposta da própria população em relação a isso, que é no sentido de ocupar esses espaços públicos. No momento que a comunidade está ocupando, ela não está sendo ocupada lá, né, por meliante, por criminoso, né? Então isso amarra a comunidade, até porque todo mundo tem WhatsApp, todo mundo se conhece daí. Se tem uma coisa estranha na casa do vizinho, o cara já está aqui, né? Porque ele se conheceu onde? No sarau lá. Não conhecia o vizinho, cara, legal aquele cara, tio. Pô, vem um cara lá do outro bairro lá que, sabe, eu acho que é grande espaço para revelar esses talentos mesmo, né? É bem isso. Pô, mas como assim meu vizinho é poeta, eu não sabia. Mas a gurizada ali faz um som legal mesmo. E até aquele menino, Marcelo, que estava talvez meio pendendo ali para um comportamento meio de crime, de alguma coisa. Daqui a pouco ele foi automaticamente resgatado, ele faz parte do nosso grupo, né? Do nosso grupo como se a gente fosse os bons, não é isso. Mas desse grupo, enfim, né? Dessa comunidade, ele não é um marginal, ele não está à margem desse processo, ele está participando, ele é protagonista também desse processo. Porque a gente, historicamente, no Brasil, infelizmente, a gente veio sempre num processo muito de castração das pessoas, né? De não pode isso, não pode aquilo, não pode expressar, não pode falar. E eu acho que talvez seja a primeira geração que esteja tendo essa plena liberdade e autonomia de fala, de discurso, né? Eu acho que um fenômeno fundamental que as pessoas têm que atentar que está acontecendo hoje são os slams, né, cara? Que ainda é uma variável do sarau, ela é uma mistura de batalha de MC com sarau, né? Muito legal. E, cara, essa semana eu estive em Porto Alegre numa atividade fantástica, inclusive no 512, que era a junção do Sérgio Vaz, que, né, eu não gosto de idolatrar pessoas, mas para mim é um dos grandes ídolos, entre aspas, um dos grandes expoentes pelo trabalho que ele faz.
que é de converter o botecão de cachaça lá na vila, na favela, lá em espaço de sarau, né, cara? É de botar os malandros do tráfico mesmo lá, falar o verso deles. A tiazinha que lava roupa pra fora tá lá falando o verso dela, o cara que saiu da cadeia tá lá falando o verso dele, o gurizão esse que ia ser aviãozinho tá lá fazendo o rap dele, sabe? E ele juntou com o Richard Serrari, então, nesse evento aí que aconteceu na terça-feira, que é outro cara fantástico aí do trabalho do resgate folclórico, né? E juntos, cara, eles, além deles, teve espaço para abertura de representantes de diversos slams. Então tinha galera de Alvorada, de Viamão, de Gravataí, de Porto Alegre. E muito importante o protagonismo feminino, cara. As minas indo pra cima, assim, ó, não vamos aceitar mais machismo. O slam das minas, né? Isso, legal, e sim, ó, cara, mais da metade de quem pegou o microfone eram gurias, cara. E aquelas gurias com aquela postura, assim, contemporânea, de não vamos aceitar racismo, não vamos aceitar homofobia. Muito legal. Não vamos aceitar, vamos falar sobre tudo isso no próximo bloco agora. A gente vai abrir um espaçozinho agora para os nossos apoiadores culturais e voltamos aí em seguida com mais Marcelo Jaguar e o Sarau Natural. Dale. Beleza.